Hoje é terça-feira de milagres. O poder de Efatá se manifesta agora. O céu não apenas te observa, mas te convoca para algo extraordinário. Este não é um dia comum, mas o momento agendado pelo Criador para a sua vitória. Uma voz profética rompe barreiras e uma palavra de autoridade ecoa no seu espírito. Efatá, abra-se. Este decreto implacável destrói muros invisíveis, desfaz correntes de dúvida e derruba argumentos que te mantêm preso. Deixe o seu Efatá e a sua intenção de hoje nos comentários e comente de onde você está assistindo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, povo eleito, nação santa, sacerdócio real, convocados das trevas para a maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus. Respirem fundo neste momento. Sintam a atmosfera carregada da presença do Espírito Santo. Hoje, nesta terça-feira que o Senhor preparou para nós, não estamos aqui por acaso. Não é apenas mais um dia no calendário. Não é apenas mais uma reunião. Não é apenas mais uma oração. Há um propósito divino pairando sobre este momento. Uma intenção celestial sendo liberada diretamente do trono da graça para alcançar a sua vida, a sua casa, a sua história. O céu está em movimento por sua causa. O universo conspira a seu favor, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, determinou este dia como um marco, um divisor de águas na sua jornada. Talvez você tenha chegado aqui hoje sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Talvez as lutas da vida tenham tentado te sufocar, te silenciar, te paralisar. Talvez você olhe para os lados e veja apenas muralhas intransponíveis, portas fechadas, caminhos bloqueados. Talvez a sua voz interior, aquela que um dia sonhou e acreditou, esteja agora rouca, quase inaudível, abafada pelo barulho das circunstâncias adversas, pelas vozes da dúvida, do medo, da desesperança. Você se sente como aquele homem de Decápolis, mencionado no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Um homem surdo que mal conseguia falar. Um homem isolado em seu próprio mundo de silêncio e dificuldade de expressão. As barreiras dele eram físicas, visíveis, palpáveis. Mas quantos de nós carregamos barreiras invisíveis, mas igualmente reais e dolorosas? Barreiras espirituais que nos impedem de ouvir claramente a voz de Deus, de sentir sua presença, de experimentar a plenitude do seu amor. Barreiras emocionais, erguidas por traumas passados, feridas não cicatrizadas, relacionamentos quebrados, que nos prendem em ciclos de amargura, ressentimento, ansiedade e depressão. Barreiras financeiras, que nos mantêm cativos na escassez, na dívida, na preocupação constante com o pão de cada dia, impedindo-nos de viver a promessa da abundância que Deus tem para nós. Barreiras ministeriais que bloqueiam o fluir dos dons, o chamado, o propósito que Deus plantou em seu coração. Barreiras de incredulidade, erguidas pela lógica humana, pelas decepções, que nos fazem duvidar do poder sobrenatural de Deus. Barreiras de procrastinação, de medo de falhar, que nos impedem de dar o primeiro passo em direção aos sonhos que Deus nos deu. Essas barreiras, meus irmãos, são como as muralhas de Jericó, altas, imponentes, aparentemente inexpugnáveis. Elas nos cercam, nos isolam, nos dizem que não há saída, que estamos destinados a permanecer onde estamos, limitados, frustrados, aquém do potencial que Deus depositou em nós. Elas sussurram mentiras aos nossos ouvidos. Você não é capaz. Você não merece. É tarde demais. Deus se esqueceu de você. Não há esperança. Elas tentam nos convencer a aceitar uma vida medíocre, uma existência de sobrevivência, quando fomos chamados para uma vida abundante, uma vida de propósito, uma vida de vitória em Cristo Jesus. Pense em Jericó. Josué 6 nos conta a história. Uma cidade fortificada, o primeiro grande obstáculo para Israel tomar posse da terra prometida. Humanamente falando, era impossível conquistá-la. As muralhas eram duplas,
largas o suficiente para carros passarem por cima. Representavam a força do inimigo, a solidez das estruturas que se opunham ao avanço do povo de Deus. Quantas Jericós existem na sua vida hoje? Que muralhas se levantam diante de você, desafiando a sua fé, zombando das promessas de Deus? Pode ser um diagnóstico médico assustador. Pode ser um conflito familiar que parece insolúvel. Pode ser uma situação financeira desesperadora. Pode ser um vício que te acorrenta. Pode ser um sentimento de vazio e falta de propósito. Essas são as suas Jericós. Ou talvez você se sinta como o povo de Israel diante do Mar Vermelho, como lemos em Êxodo 14. Atrás, o exército implacável de Faraó, sedento por vingança e por reconduzi-los à escravidão. À frente, um mar vasto, impetuoso, intransponível. Dos lados, o deserto inóspito. Parecia o fim da linha. O medo tomou conta do povo. Eles murmuraram contra Moisés, contra Deus. Sentiram-se encurralados, sem saída. Você já se sentiu assim? Encurralado pelas circunstâncias, sem ver uma rota de fuga, com o passado te perseguindo e o futuro parecendo um abismo? Essa sensação de estar preso, de não ter para onde correr, é uma das barreiras mais cruéis que o inimigo tenta impor sobre nós. E o que dizer de Golias? Em 1 Samuel 17, vemos um gigante filisteu coberto de bronze, armado até os dentes, desafiando os exércitos do Deus vivo por 40 dias. Ele representava a intimidação, o medo paralisante, a afronta direta à fé e à coragem do povo de Deus. Todos os soldados de Israel, incluindo o rei Saul, tremiam diante dele. Golias era a personificação daquele problema que parece grande demais, forte demais, impossível de ser vencido. Qual é o seu Golias hoje? Que gigante se levanta no seu caminho, tentando te intimidar, te fazer recuar, te convencer de que você é pequeno demais, fraco demais para enfrentá-lo? Essas barreiras, as muralhas de Jericó, o Mar Vermelho, o gigante Golias, a surdez e a mudez do homem de Decápolis são manifestações diferentes do mesmo princípio. O inimigo de nossas almas tentando nos impedir de alcançar o destino glorioso que Deus preparou para nós. Ele usa o medo, a dúvida, a circunstância, a limitação física, emocional ou espiritual para construir prisões ao nosso redor. Prisões invisíveis muitas vezes, mas terrivelmente eficazes em nos manter cativos. Mas hoje, nesta terça-feira profética, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para declarar sobre a sua vida: chega, basta. O tempo do cativeiro acabou. O tempo da limitação terminou. O tempo do silêncio imposto chegou ao fim. Porque há uma palavra de autoridade sendo liberada dos céus neste exato momento. Uma palavra que tem o poder de quebrar cadeias, de derrubar muralhas, de abrir mares, de silenciar gigantes, de destravar destinos. Uma palavra que ecoou nos ouvidos daquele homem surdo em Decápolis e que ecoa hoje no mais íntimo do seu ser. Essa palavra é Efatá, Efatá. Oh, que palavra poderosa! Não é uma sugestão, não é um pedido, é um decreto divino, é uma ordem irrevogável. Vem do aramaico, a língua que Jesus falava no seu dia a dia. Significa, abra-se. Foi a palavra que Jesus proferiu sobre aquele homem cujos ouvidos estavam fechados e cuja língua estava presa. Marcos 7:34-35 nos diz: E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Percebam a sequência. Jesus olhou para o céu, conectando-se com a fonte de todo o poder, o Pai Celestial. Ele suspirou, demonstrando sua compaixão profunda pela dor e pela limitação daquele homem, e talvez pelo peso da incredulidade ao redor. E então, ele liberou a palavra de comando: Efatá.
A palavra saiu de seus lábios carregada da autoridade do Filho de Deus. E o que aconteceu? Imediatamente, não houve demora, não houve processo gradual, foi instantâneo. Os ouvidos se abriram. Aquilo que impedia o som de entrar foi removido. A prisão da língua se desfez. Aquilo que o impedia de se expressar, de comunicar, de louvar, foi quebrado. E ele começou a falar perfeitamente. Este é o poder contido na palavra Efatá. É o poder da palavra criadora de Deus. A mesma palavra que disse, haja luz, e a luz surgiu das trevas. Gênesis 1:3. A mesma palavra que ordenou aos mares que se juntassem em um lugar e a porção seca que aparecesse. Gênesis 1:9. A mesma palavra que chamou Lázaro para fora do túmulo, mesmo depois de 4 dias morto. João 11:43-44. A palavra de Deus não é mera informação. Ela é carregada de poder criativo, transformador e libertador. Hebreus 4:12 nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando Jesus disse Efatá, ele não estava apenas curando um homem fisicamente. Ele estava demonstrando um princípio espiritual profundo. Ele estava declarando que seu poder é capaz de abrir tudo o que está fechado, de destravar tudo o que está bloqueado, de libertar tudo o que está cativo. Ele estava revelando sua autoridade sobre toda e qualquer barreira, seja ela física, espiritual, emocional ou circunstancial. Ele estava nos mostrando que, nele, não há portas que não possam ser abertas, não há cadeias que não possam ser quebradas, não há muralhas que não possam ser derrubadas. E hoje, pelo Espírito Santo que habita em nós, essa mesma autoridade nos é delegada. Jesus disse em Mateus 18:18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isso significa que, quando alinhamos a nossa vontade e as nossas palavras com a palavra e a vontade de Deus, temos autoridade para desligar as obras das trevas, para quebrar as correntes do inimigo, para declarar Efatá sobre as áreas fechadas das nossas vidas. Isaías 55:11 nos garante: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando você em fé recebe esta palavra profética, Efatá, e a declara sobre a sua situação, você está liberando o poder de Deus para agir. Você está ativando a promessa divina. Você está colocando em movimento as engrenagens celestiais a seu favor. Então, eu te pergunto, o que precisa ser aberto na sua vida hoje? Quais são as portas que você precisa que se escancarem? Quais são as barreiras que precisam ruir? Quais são as prisões que precisam ser desfeitas? É a porta da provisão financeira. Você tem lutado mês após mês, as contas se acumulam, a escassez parece ser sua companheira constante. Você olha para as suas finanças e vê apenas um deserto árido. Ouça a voz do Senhor hoje. Ele é Jeová Jireh, o Deus da sua provisão. Ele é aquele que abriu a boca do peixe para que Pedro encontrasse a moeda para pagar o imposto. Mateus 17:27. Ele é aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. João 6:1-14. Ele é aquele que promete em Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos sobre as suas finanças, Efatá. Abram-se as janelas dos céus, sejam quebrados os grilhões da dívida, seja desfeito todo espírito de miséria e escassez, seja ativado o ciclo da abundância divina, que venham os recursos, as oportunidades, as ideias criativas, as conexões certas. Declare comigo: Efatá para as minhas finanças.
É a porta da saúde física ou emocional. Você tem enfrentado uma enfermidade que te consome as forças, uma dor crônica que te limita, uma ansiedade que te sufoca, uma depressão que te rouba a alegria de viver. Você se sente como a mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos gastou tudo o que tinha com médicos, mas só piorava. Marcos 5, 25, 34. Ou como o paralítico de Betesda, esperando há 38 anos por um milagre. João 5, 1, 9. Ouça a voz do Mestre hoje. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isaías 53, 4. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. 1 Pedro 2, 24. Ele é aquele que disse à mulher: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Ele é aquele que disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre as suas emoções. Efatá, abram-se as fontes da cura divina. Sejam desfeitas as cadeias da enfermidade. Seja quebrado o poder da dor, da angústia, do medo. Receba a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 7. Receba a restauração completa. Declare comigo: Efatá para a minha saúde. É a porta dos relacionamentos. A sua família está fragmentada. O seu casamento está em crise. Há barreiras de comunicação, de perdão, de amargura entre você e seus entes queridos. Você se sente sozinho, incompreendido, desconectado daqueles que ama? Ouça a voz do Príncipe da Paz hoje. Ele veio para reconciliar todas as coisas. Colossenses 1, 20. Ele nos ordena a perdoar, assim como fomos perdoados. Efésios 4, 32. Ele nos chama a amar uns aos outros com o amor sacrificial que ele mesmo demonstrou. João 13, 34. Ele é o Deus que restaura famílias, que cura corações partidos, que transforma a maldição em bênção. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos sobre os seus relacionamentos. Efatá. Abram-se as portas da reconciliação. Sejam derrubadas as muralhas de orgulho, de ressentimento, de falta de perdão. Seja liberado o fluir do amor, da compreensão, da unidade. Que a paz de Cristo reine no seu lar. Colossenses 3,15. Declare comigo: Efatá para os meus relacionamentos. É a porta do seu propósito, do seu chamado, dos seus sonhos. Você se sente estagnado, sem direção, sem ver o cumprimento das promessas de Deus para a sua vida? Os seus dons estão enterrados. A sua paixão se apagou. Você olha para o futuro e vê apenas neblina? Ouça a voz daquele que te chamou pelo nome antes mesmo que você existisse. Isaías 43, 1. Ele tem planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Ele te capacitou com dons e talentos únicos para cumprir um propósito específico no seu reino. 1 Pedro 4, 10, Efésios 2, 10. Ele é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 8. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos sobre o seu destino profético. Efatá. Abram-se as portas das oportunidades. Sejam removidos os obstáculos que te impedem de avançar. Seja despertado o gigante que existe dentro de você. Seja liberada a criatividade, a ousadia, a visão. Que o seu caminho se ilumine e o seu propósito se cumpra plenamente. Declare comigo: Efatá para o meu propósito. É a porta da sua comunhão com Deus? Você se sente distante do Pai. A sua vida de oração esfriou. A leitura da palavra se tornou um fardo. Você anseia por mais intimidade, por ouvir a voz de Deus com mais clareza, por sentir o fogo do Espírito Santo arder novamente no seu coração. Você se sente espiritualmente surdo, incapaz de discernir a direção divina? Ouça a voz do bom pastor hoje. Ele anseia por comunhão com você mais do que você possa imaginar.
Ele promete em Jeremias 29:13: Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele deseja abrir os seus ouvidos espirituais, como fez com o homem de Decápolis. Ele deseja remover toda barreira que te impede de experimentar a plenitude da sua presença. Hoje, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a sua vida espiritual: Efatá. Abram-se os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Abram-se os seus olhos para ver as maravilhas de Deus. Seja removido todo véu de frieza, de indiferença, de religiosidade. Que o rio de Deus flua livremente no seu interior. Que a sua paixão por Jesus seja reacendida. Declare comigo: Efatá para a minha vida espiritual. Efatá. Esta palavra não é mágica, mas é divina. Ela carrega o peso da autoridade celestial. Ela é a chave que destranca o impossível. Ela é o martelo que despedaça as rochas da resistência. Ela é a trombeta que anuncia a queda das muralhas. Lembre-se de Jericó. Deus não mandou Israel lutar com espadas e lanças contra aquelas muralhas. Ele deu uma estratégia aparentemente ilógica: marchar em silêncio ao redor da cidade por 6 dias, e no 7º dia, marchar 7 vezes, e ao som das trombetas, gritar. Josué 6:3-5. Que estratégia é essa? Humanamente não faz sentido, mas espiritualmente era poderosa. O silêncio representava a dependência de Deus, a renúncia à força humana. As trombetas representavam a voz profética de Deus, e o grito representava a liberação da fé e da autoridade do povo, alinhada com a ordem divina. E o que aconteceu? Logo que o povo ouviu o som da trombeta, gritou em alta voz. Então o muro veio abaixo. Josué 6:20. Efatá. As muralhas ruíram não pela força humana, mas pelo poder da obediência e da declaração de fé na palavra de Deus. Lembre-se do Mar Vermelho. Quando o povo estava encurralado e clamando em desespero, Deus disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo 14:15-16. Deus não removeu o obstáculo. Ele ordenou que Moisés, com a autoridade que lhe fora dada, liberasse a palavra de comando, e o poder divino abriria o caminho. Moisés obedeceu, estendeu o bordão, e o mar se abriu. Efatá. Uma barreira intransponível se tornou um caminho de libertação. Lembre-se de Golias. Enquanto todos tremiam, um jovem pastor chamado Davi, cheio de fé e indignação santa, se levantou. Ele não se intimidou com o tamanho ou a armadura do gigante. Ele se lembrou das vitórias passadas que Deus lhe dera contra o leão e o urso. Ele declarou com ousadia: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos esquadrões de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. E com uma pedra e uma funda, instrumentos simples, mas impulsionados pela fé e pela autoridade divina, ele derrubou o gigante Efatá. A intimidação foi silenciada pela coragem nascida da confiança em Deus. Meus irmãos, o mesmo Deus de Josué, de Moisés, de Davi, o mesmo Jesus que disse Efatá ao homem surdo, é o nosso Deus hoje. Seu poder não diminuiu. Sua autoridade é a mesma. Seu desejo de romper barreiras e liberar a abundância em nossas vidas é real e urgente. Mas para que o Efatá divino se manifeste, precisamos nos posicionar. Assim como o povo marchou, gritou e viu as muralhas caírem. Assim como Moisés estendeu o bordão e viu o mar se abrir. Assim como Davi avançou contra o gigante e o venceu.
Assim como aquele homem surdo permitiu que Jesus tocasse seus ouvidos e sua língua, precisamos de uma postura de fé ativa. Primeiro, precisamos reconhecer as barreiras. Não podemos lutar contra um inimigo que não identificamos. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Quais são as muralhas na sua vida? Quais são as áreas onde você se sente bloqueado, limitado, surdo ou mudo? Apresente-as a Deus em oração. Confesse as suas lutas, os seus medos, as suas dúvidas. Segundo, precisamos crer no poder da palavra de Deus. Crer que quando Deus fala, algo acontece. Crer que a palavra Efatá liberada hoje sobre a sua vida tem poder para mudar a sua realidade. A fé é a chave que aciona o poder divino. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Creia que Deus pode e quer abrir as portas para você. Terceiro, precisamos declarar a palavra com autoridade. Não murmure sobre as barreiras, declare Efatá sobre elas. Use a autoridade que Jesus lhe deu. Abra a sua boca e profetize sobre a sua situação. Fale vida onde há morte. Fale cura onde há doença. Fale provisão onde há escassez. Fale reconciliação onde há divisão. Fale liberdade onde há cativeiro. Provérbios 18:21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Use a sua língua para liberar o poder do Efatá. Comece a declarar agora mesmo, aí onde você está: Efatá sobre as minhas finanças, Efatá sobre a minha saúde, Efatá sobre a minha família, Efatá sobre o meu futuro, Efatá sobre a minha vida espiritual. Efatá, Efatá, Efatá. Quarto, precisamos agir em obediência. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Deus pode abrir a porta, mas você precisa atravessá-la. Ele pode derrubar a muralha, mas você precisa avançar e tomar posse da terra. Ele pode abrir os seus ouvidos, mas você precisa ouvir e obedecer à sua voz. Quais são os passos de fé que Deus está te chamando a dar hoje? Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja começar aquele projeto. Talvez seja buscar ajuda profissional. Talvez seja semear uma oferta de fé. Talvez seja dedicar mais tempo à oração e à palavra. A obediência demonstra a nossa fé e permite que Deus complete a obra que Ele começou. E enquanto declaramos Efatá para romper as barreiras, simultaneamente estamos ativando a abundância divina. Porque Deus não apenas remove o negativo, Ele preenche com o positivo. Ele não apenas quebra as cadeias da escassez, Ele libera as comportas da prosperidade. Ele não apenas cura a enfermidade, Ele derrama saúde transbordante. Ele não apenas restaura relacionamentos, Ele nos enche de amor e alegria. Ele não apenas abre os nossos ouvidos espirituais, Ele nos inunda com sua presença e revelação. Jesus declarou em João 10:10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante não é apenas ter muito dinheiro, embora a provisão financeira faça parte dela. É ter abundância em todas as áreas. Abundância de paz, mesmo em meio às tempestades. Filipenses 4:7. Abundância de alegria, que não depende das circunstâncias. Neemias 8:10, Romanos 14:17. Abundância de saúde, no corpo, na alma e no espírito. 3 João 1:2. Abundância de relacionamentos saudáveis e edificantes. Provérbios 18:22, Salmo 133:1. Abundância de propósito e significado. Efésios 2:10. Abundância da presença e do poder de Deus em nós e através de nós. Efésios 3:20. Essa abundância não é algo que conquistamos por mérito próprio. É um dom da graça de Deus, ativado pela nossa fé e obediência.
Deuteronômio 28, 1 e 14 descreve as bênçãos decorrentes da obediência à voz do Senhor. Bênçãos na cidade e no campo. Fruto do ventre, fruto da terra, fruto dos animais, cestos e amassadeira abençoados. Bênção ao entrar e ao sair. Vitória sobre os inimigos, celeiros cheios. O Senhor nos estabelecendo como povo santo. Todas as nações vendo que somos chamados pelo nome do Senhor. O Senhor nos dando abundância de bens, nos abrindo o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à nossa terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das nossas mãos. Emprestaremos a muitos, mas não tomaremos emprestado. Seremos cabeça e não cauda, estaremos por cima e não por baixo. Esta é a promessa da abundância divina, e ela é para você hoje. Não aceite viver menos do que isso. Não se contente com as migalhas que caem da mesa, quando o Pai te preparou um banquete. É hora de ativar essa abundância. Como? Através da gratidão. Comece a agradecer a Deus por tudo, mesmo pelas pequenas coisas. A gratidão abre as portas para mais bênçãos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Através da generosidade. A Bíblia ensina o princípio de semear e colher. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. Quando somos generosos com nosso tempo, talentos e recursos, abrimos canais para que a abundância de Deus flua para nós e através de nós. Malaquias 3:10 fala sobre trazer os dízimos à casa do tesouro e a promessa de Deus de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida, através da boa administração. Seja fiel no pouco, e Deus te colocará sobre o muito. Mateus 25:21. Administre bem aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. O seu tempo, o seu dinheiro, os seus dons, os seus relacionamentos. A fidelidade atrai a multiplicação. Através da expectativa. Espere coisas grandes de um Deus grande. Não limite Deus com a sua incredulidade ou com a sua visão pequena. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Viva com uma santa expectativa pelo sobrenatural. Hoje é terça-feira de Efatá, é dia de romper barreiras, é dia de ativar a abundância divina. Sinta a autoridade desta palavra penetrando no seu espírito agora mesmo. Sinta as muralhas começando a tremer. Sinta as correntes se soltando. Sinta as portas emperradas começando a ranger e a se abrir. Sinta a chuva da abundância começando a cair sobre a sua vida. Receba esta palavra, aproprie-se dela, declare-a sobre si mesmo, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre o seu futuro. Não saia deste momento da mesma forma que entrou. Saia com os seus ouvidos abertos para a voz de Deus. Saia com a sua língua desimpedida para declarar as maravilhas do Senhor e para profetizar vitória. Saia com as barreiras derrubadas e com os caminhos desobstruídos. Saia ativado para viver a vida abundante que Cristo conquistou para você na cruz. Levante as suas mãos agora mesmo, onde você estiver. Em um ato de fé, receba esta unção de rompimento e de abundância. Eu libero sobre você, em nome de Jesus, Efatá. Abram-se os céus sobre a sua vida. Efatá. Abram-se as portas da oportunidade. Efatá. Abram-se as fontes da provisão. Efatá. Abram-se os caminhos da cura e da restauração. Efatá. Abram-se os seus ouvidos espirituais. Efatá. Solte-se a sua língua para louvar e profetizar. Efatá. Sejam quebradas todas as barreiras. Efatá. Seja ativada a abundância divina em todas as áreas da sua vida. Eu decreto no mundo espiritual que toda muralha que se levanta contra o seu avanço caia por terra agora.
Toda porta de bronze e ferrolho de ferro que te prendiam sejam despedaçados pelo poder do nome de Jesus. Todo gigante que te intimidava seja silenciado e derrotado. Toda surdez espiritual seja curada. Toda mudez que te impedia de declarar a sua fé e o seu propósito seja desfeita. Receba um novo tempo, um tempo de liberdade, um tempo de avanço, um tempo de colheita, um tempo de abundância, o tempo do Efatá de Deus na sua vida. Creia nisso, viva isso, testemunhe isso. Deixe o seu Efatá nos comentários como um selo da sua fé. Declare a sua intenção, a área específica onde você está decretando o Efatá de Deus. Compartilhe esta mensagem com todos que precisam ouvir esta palavra de rompimento e esperança. Juntos, como corpo de Cristo, vamos testemunhar o poder transformador do Efatá divino, varrendo a nossa nação e as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vá em paz, vá na força do Efatá e viva a abundância que Deus preparou para você. Amém e amém.